agradecendo já a presença de todos vocês, a presença da FENASBAC aqui, que está em parceria com o Torque, oferecendo inclusive esse espaço Biped. E sejam bem-vindos então ao Torque Talks, Drags e Inovação em Casos Práticos de CBDC. Bom, meu nome é Jorge Carvalho, eu sou especialista de inovação do Torque. Para quem não sabe, Torque é um hub de inovação que trabalha com Venture Capital e também com inovação aberta. Já vou dar mais um cenário explicando o que é o Torque, como é que ele se conecta com o mercado financeiro. Mas antes eu queria passar a agenda do dia. Então, às 18 horas, recepção credenciamento, todos vocês chegaram por aqui, né? Foram recebidos ali na frente. E agora tem a abertura e logo a gente vai ter um Talk 1 falando sobre o advento das CBDCs e suas soluções, com o Marcos Sarres, CEO da Goledge, Soluções em Blockchain. Eu já dei uma olhada no material, está bem interessante, que ele compartilhou comigo antes, então espero que vocês gostem também. E depois a gente vai ter um painel sobre Drags e inovação no mercado financeiro, com o Thiago Iglesias, que é o Head de Inovação Aberta lá do Torque, a Daniele Teixeira, que é a líder de projetos de inovação aqui da FENASBAC, e o Gabriel Lander, que é o sócio do Lander Law e coordenador do GCrypto UNB, da Universidade de Brasília. E por volta das 8 horas a gente vai ter um encerramento com happy hour para a gente tentar incrementar o networking. Tem umas comidinhas ali que espero que vocês gostem também. E lembrando que esse momento é para a gente continuar conversando, continuar as conversas sobre drag, sobre inovação, sobre CBDC, que é um dos objetivos da gente estar todo mundo aqui hoje, né? Bom, o Torque ele foi criado em 2018 a partir de uma iniciativa da Sinqia, como um núcleo de inovação aberta para o mercado financeiro em geral. Então, por meio de programas de inovação aberta, de aportes financeiros em startups, a gente fica ativando aí o ecossistema, fazendo eventos como esse, como o Torque Talks, o Torque Play, programas de aceleração também. A gente também trabalha em parcerias com outros fundos, como o Programa Next, da FENASBAC, com a Darwin, lá de Floripa. E levamos novas tecnologias e inteligência de mercado para as empresas do ecossistema, né, que inclui tanto startups como empresas já consolidadas. Alguns dos nossos parceiros estratégicos são a Sinqia, a Evertec, Google Cloud, FENASBAC e a Cellcoin. E já impulsionamos mais de 200 startups no mercado financeiro desde 2018. E surgiu dentro da Sinqia, né? E a Sinqia é a maior empresa de tecnologia para o sistema financeiro nacional. A gente executa uma estratégia de consolidação que resultou na liderança no setor financeiro de tecnologia depois de 24 aquisições. E o ano passado teve a fusão da Sinqia com a Evertec. A Evertec é uma multinacional do setor de meios de pagamentos, consolidando também esse perfil arrojado, inovador, que já é característica da Sinqia, que fundou o Torque, e agora com a Evertec a gente está trabalhando muito na internacionalização. Já tem previsão de abrir o Torque escritórios em alguns outros países da América Latina, começando pelo Chile. Inclusive tem um desafio rolando aí aberto para as startups que tiverem interesse em inteligência artificial, pode procurar lá no Instagram depois do Torque. Esses são alguns números, a gente já tem mais de 200 startups no nosso ecossistema, com mais de 50 milhões de investimentos realizados pelo Torque Ventures, com mais de 30 parcerias com fundos de Venture Capital, e 50 milhões de receitas geradas por meio do Torque Labs, que é o nosso braço de inovação aberta, trabalhando com outras startups e conectando startups e empresas, né? Com mais de 20 iniciativas aceleradas. Atualmente a gente tem escritórios em 3 cidades do Torque, em São Paulo, fica lá na sede da Sinqia, na Bela Sintra. Se alguém estiver por lá e quiser nos visitar, só dá um oi. Florianópolis, na ACAT também, se alguém tiver algum por lá também quiser nos visitar, por favor, fiquem à vontade. E em Belo Horizonte, também no escritório da Sinqia. Em breve, novas localidades, como eu falei, no Brasil e na América Latina. Alguns reconhecimentos importantes que eu queria destacar aqui em relação a esse trabalho que o Torque vem fazendo como hub de inovação, né, para a Sinqia, para a Evertec. Pela primeira vez, em 2023, a Sinqia foi reconhecida como uma das 150 empresas mais inovadoras do país, segundo o ranking Valor Inovação, com o apoio do Torque, do trabalho que a gente faz com inovação aberta, né, foi destaque em ascensão também no ranking, subindo 90 posições em relação ao ranking de 2022. E a gente tem um piloto de Open Insurance que foi vencedor do prêmio Fit Insiders 2023, que foi uma parceria da Plug com a Sinqia por meio do Torque. Inclusive, recentemente saiu no Valor Econômico, a gente foi citado também mais uma vez por essa matéria, pela cobertura do Febrabantec, né, o evento de tecnologia financeira que aconteceu tem umas 2 semanas mais ou menos. Bom, esse evento hoje está sendo em parceria com a FENASBAC, que é nosso parceiro de longa data, então eu queria convidar aqui o Thiago Pittman para apresentar um pouquinho da FENASBAC e desejar a todos vocês um ótimo evento, pessoal. Obrigado, Jorge. Boa noite, pessoal. Tá gravando, gente. Boa noite. Opa, obrigado. Agora vai ficar bonito no vídeo. Bom, me coube aqui a tarefa
difícil de apresentar em 5 minutos uma instituição de 58 anos. Então, eu vou me esforçar ao máximo para ser breve. A gente vai falar sobre a FENASBAC, que é esta casa aqui que vocês estão visitando hoje. A FENASBAC é a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central. A gente tem 58 anos, como eu já disse. Nascemos praticamente junto com o próprio Banco Central. E a gente tem sempre que falar várias vezes que, apesar da gente ter esse sobrenome super importante, a gente não é o Banco Central. Então, a federação ela nasceu para congregar os servidores, para juntar os servidores, para formalizar a relação dos servidores do Banco Central. E depois, ao longo do tempo, veio fazendo diversas outras iniciativas, principalmente de 10 anos para cá, veio estimulando e participando muito do mercado financeiro, sobretudo na área de inovação, junto com o Banco Central e junto com players do mercado. Então, a nossa área especificamente, que é a Diretoria de Inovação e Estratégia, ela nasce com essa tese, com essa ideia de promover um sistema financeiro mais justo, mais inclusivo, mais democrático. E os nossos projetos são sempre alinhados com a agenda BC-RECH, que é a agenda estratégica do Banco Central, e, obviamente, com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A gente usa essa frase... Esse é o presidente, para quem não conhece, esse é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele tem falado isso com alguma frequência. Estamos criando hoje o sistema financeiro do futuro. Essa eu acho que, apesar de eu estar usando a foto dele aqui, essa é uma tônica muito forte dos últimos presidentes do Banco Central. É uma tese da instituição, que é uma instituição de Estado. Então, esta é a tese do Banco Central de estimular a inovação, estimular a criação de novos produtos, novas soluções, novas garantias para o sistema financeiro nacional. Então, muito disso a gente acaba pegando para o lado de cá também, para o lado de cada rua, o Banco Central está ali do outro lado da rua, e para o lado de cada rua a gente acaba fazendo diversos produtos, diversas iniciativas, diversas acelerações, tentando ajudar a construir também, dentro do que a gente pode, esse futuro financeiro. Para isso, a gente tem um ecossistema de atividades que a gente faz. Então, a gente tem 2 grandes acelerações. A aceleração Next, que a gente tem junto, que é a Cinca, inclusive, é nossa mantenedora do programa. É um programa super bacana. Depois eu posso explicar um pouquinho mais para vocês, fiquem super à vontade. O LIFT é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, que a gente participa desde o dia 0, junto com o Banco Central. E é exatamente este laboratório que estimula essas inovações, que provoca essas inovações. É um jeito do Banco Central deixar de ser aquele regulador que só fala não, para ser aquele regulador que quer ouvir, quer entender, quer ajudar a construir, quer estimular o sistema financeiro nacional e as inovações. Então, é um ecossistema, o LIFT, a gente tem várias acelerações em vários níveis diferentes. É um programa super bacana e super já conhecido também, bem premiado. A gente tem aqui dentro da federação também algumas consultorias, como Jornada Futuro e Finanças, Inteligência Operacional, Gestão da Inovação, Gestão Ambidestra. São vários programas de consultoria que a gente oferece no mercado, usando essa expertise, essa experiência, seja dos programas que a gente toca de aceleração, como também dos próprios servidores do Banco Central que acabam fazendo parte da nossa instituição. E a gente acabou construindo uma agenda de eventos para ajudar também a dar publicidade para essa agenda de inovação. Então, a gente tem o Money Monster, que fala sobre o futuro do dinheiro, aconteceu lá em São Paulo algumas semanas atrás. Depois a gente tem o Regulation Rocks, faço o convite, o Regulation Rocks vai acontecer no Rio de Janeiro daqui a 2 semanas. Ele é um evento que acontece dentro do Blockchain Rio. Então, é um evento que a gente leva a discussão de regulação no contexto de inovação, principalmente quando a gente está falando de cripto, de DREX, nessa seara de DeFi. A gente tem o 3F, que é um super evento muito legal que a gente faz aqui em Brasília em setembro, para falar sobre futuro, finanças e florestas. A gente acredita que essas 3 coisas não podem mais andar separadas, isso tem que estar no core de todas as empresas, de todas as instituições.
A gente tem também o SINC, que é um evento que a gente fala sobre inovação e tecnologia para o cooperativismo de crédito, e tem o reconhecimento de inovação com propósito no cooperativismo de crédito, carinhosamente chamado de RECIP, que é um programa super legal que a gente faz também de assessment, de due diligence nas cooperativas de crédito, para poder ver qual é a operação delas, como elas estão fazendo, se elas têm essa devolutiva para a sociedade que elas deveriam ter, e a gente acaba reconhecendo as que estão mais bem qualificadas nesse contexto. E, claro, a gente não poderia fazer todos esses projetos se a gente não tivesse um time de altíssimo desempenho, uma equipe extremamente engajada, uma parte deles está aqui hoje com a gente, um time, sinceramente, assim, dava para a gente ficar assim 1 hora falando dessa galera aqui. Mas o que importa são as pessoas que estão por trás dessas fotos. São pessoas incríveis, com experiências incríveis e que trazem uma colaboração incrível para esse time. E é por isso que a gente consegue fazer em tão alto nível todas as coisas que a gente faz. E também não dá para falar tudo isso e fazer tudo isso se a gente não tivesse parceiros, se a gente não tivesse apoiadores, se a gente não tivesse mantenedores. Então eu trouxe aqui um retrato de alguns desses mantenedores, de alguns desses parceiros, de alguns desses apoiadores. E, claro, não daria para falar de todo mundo que a gente tá próximo, de todo mundo que patrocina, que ajuda, que apoia, que estimula, que incentiva as coisas que a gente faz. Mas aqui eu acho que já dá uma boa dimensão do que a gente tem feito nesses últimos anos. E tem muito mais. A gente tem mais de 50 mentores aqui dentro da nossa instituição, mais de 10 consultores, mais de 15 instituições de ensino que são conveniadas com a gente para a gente realizar programas específicos com a academia, mais de 2.500 startups, mais de 4.200 associados e mais de 200 colaboradores nesse grande sistema que é a federação, que é a FENASBAC. A gente tem muito orgulho de estar aqui, todos nós temos muito orgulho de estar aqui e estamos muito felizes de receber vocês aqui. Estive com o presidente Paulo Stai hoje à tarde, ele pediu para eu transmitir o abraço para vocês, que sejam muito bem-vindos, que aproveitem o evento. Falei com o Rodrigo também, nosso diretor de inovação e estratégia, que apesar de estar de férias também desejou aqui um excelente evento para a gente. E essa é um pouquinho da FENASBAC. Então, sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui com a gente hoje. E dando sequência, já chamo o Marco Sarri, CEO da GoLedger, que vai tocar aqui para a gente agora. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a equipe da Torque, que fez o convite, agradecer aos amigos da FENASBAC, sempre ícones agora, principalmente nesse modelo de mudança, onde o mercado financeiro está ficando cada vez mais tecnológico. E isso é motivo de orgulho, né? Nós, quando viajamos para outros países, o Brasil já está sendo reconhecido como um país que está ali nos top 5 em relação à tecnologia financeira, principalmente nos serviços oferecidos para a população. Tá? Quem já já teve que fazer alguma operação, por exemplo, nos Estados Unidos, e fazer uma operação, por exemplo, de compra de um imóvel, sabe que o modelo que é de um país que deveria estar avançado, às vezes ainda tem questões arcaicas. Mas hoje aqui, tá, eu vou falar um pouquinho sobre CBDCs. Tá? E a ideia é exatamente falar dessa nomenclatura que está cada vez mais chegando, a população está cada vez ouvindo mais, querendo entender o que é, né, um Central Bank, Digital Bank, ou Digital Currency, né? Então, esse modelo, o que isso vai mudar, o que isso vai realizar. Então, eu vou passar aqui um pouco sobre todos os conceitos que em algum momento podem ser utilizados e que, com certeza, no futuro, todos nós aqui vamos nos beneficiar desse processo. Quem não me conhece, eu sou Marco Sarris, né? Eu sou mestre em ciência da computação. Sou muito atuante na comunidade Hyperledger. Para quem não sabe, a Hyperledger Foundation é uma comunidade que fomenta o uso do código aberto para desenvolvimento de plataformas blockchain.
agora está bem mais conhecida no Brasil, porque o Banco Central decidiu escolher um dos projetos Hyperledger, no caso o Hyperledger BESO, para ser a base do registro, né, o sistema que realmente vai realizar ali os registros voltados ali para a plataforma Drex. Tá? E é uma comunidade mundial, tá? São algumas empresas que são membros, né? A GoLedger faz parte, são aproximadamente 90 empresas no mundo, a GoLedger é uma delas, e são aproximadamente 15 empresas que são Certified Service Providers no mundo, e nós somos uma delas também. Sou CEO da GoLedger, né? Até o ano passado ainda dava aula de desenvolvimento em blockchain, e eu sou um programador, tá? Então, em um ponto dessa apresentação, eu vou descer um pouquinho para o bit do byte, que é algo que eu gosto de fazer. Eu ainda tento colocar mão na massa, apesar da minha equipe reclamar, quando eu pego o código e tento mexer, mas eu ainda tento programar. É algo que é a minha paixão, é o meu talento, é aquilo que eu fiz a vida toda e que eu ainda gosto de fazer. Mas hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre todos esses conceitos, em especial o papel do Banco Central em relação ao mercado. Tá? Esse tema aqui no Brasil está cada vez mais em voga. A gente liga o noticiário e tem ali algum jornalista fazendo algum questionamento, fazendo alguma ação, alguma questão política, né, de qual é o papel do nosso Banco Central e qual o papel de todos os bancos centrais do mundo. Tá? Uma das principais missões do Banco Central é manter uma política monetária para a emissão da moeda fiduciária. Né? Então, no passado, né, existiam moedas com lastro, né? O dólar, no passado, tinha ali o lastro ouro e tudo mais. Isso mudou. E a partir de um determinado momento, as moedas passaram a ser fiduciárias, ou seja, são moedas que você precisa confiar nelas, né, para que elas possam ter um papel importante na sociedade. E um desnível e um desarranjo em relação a esse tipo de controle pode destruir um país. Né? Para quem já estudou um pouquinho o que aconteceu, por exemplo, no Zimbábue, onde o presidente basicamente decidiu fazer uma política econômica emitindo dinheiro, e quem quiser curiosidade, basta digitar no Google os cartazes, aqueles billboards, impressos com dinheiro. Ficava mais barato você colocar dinheiro em uma parede inteira, porque o dinheiro passou a não valer nada. Isso destrói a vida da população, por mais que pareça algo curioso. Para quem está ali, né, todo esse modelo de controle de inflação, taxas de juros, estabilidade da moeda, isso daqui pode ser a diferença entre uma população próspera e uma população pobre, tá? Por um simples desarranjo nesse sentido. E, além disso, o Banco Central faz uso de diversos sistemas, de diversos modelos, de diversos artefatos, para poder fazer controle para, por exemplo, sistemas de pagamento interbancário e varejo. Mais uma vez, o Brasil se destaca. Né? O sistema do Brasil de controle interbancário, né, o famoso SPB, né, que faz as TEDs e DOCs, já existe há muito tempo. É um sistema digital, foi criado bem no passado, e é um sistema extremamente valioso para o Brasil. É um sistema considerado um sistema de segurança nacional. Tá? Hoje em dia, claro, o pessoal só fala do PIX, mas até pouco tempo atrás a gente vivia ali em torno de TEDs e DOCs, que todos eles passavam por um sistema de pagamento interbancário. Tá? E, além disso, né, quem tem fintech ou quem tem instituição financeira, etc., sabe que o Banco Central faz auditoria. Se você quer criar, por exemplo, um arranjo de pagamento, um arranjo de compras, ou o que seja, você tem que prestar contas ao Banco Central. Existem regras, existem leis, existem regulações, parte da regulação do Banco Central, isso depois evolui, vira uma lei e assim por diante. Tudo isso para poder dar um controle importante do processo e também no modelo de reserva de moedas estrangeiras, tá? Para que você possa regular a taxa de câmbio. Ainda hoje, o mundo ainda é muito, muito dependente do dólar. Tá? Países que se perdem em relação à sua reserva em dólar podem ter problemas de comprar coisas, né? De repente não conseguir comprar petróleo, não conseguir importar coisas importantes. Isso daqui é fundamental para o modelo aqui do Banco Central. Inclusive, isso daqui traz algumas discussões extras, né, sobre essa dependência.
Por que eu preciso comprar dólar para, de repente, comprar um carregamento de vinhos argentinos? Né? Qual é a necessidade de eu fazer esse ciclo se, de repente, eu posso fazer uma modelagem, né, com ativos ou algum tipo de acordo nesse sentido? Tudo isso está evoluindo porque, naturalmente, nós vamos começar a pensar e evoluir esse conceito aqui, o conceito dos ativos financeiros, tá? Aonde, em algum momento, eu vou querer atuar para poder trabalhar com tudo aquilo que hoje o mercado financeiro conhece com mais facilidade: modelos de ações, títulos, derivativos, fundos de investimento, certificados de crédito e depósito bancário, criptomoedas, tudo isso são ativos. Existem empresas inteiras para poder atuar só com alguns desses tipos aqui. Às vezes você quer fazer uma ação, você quer comprar um ativo que você acha que aquilo pode ter um valor, ou usar, né, a velha e boa, comprar na baixa para vender na alta, né, e realmente acabar tendo algum tipo de lucro nesse sentido. Tudo isso daqui existe já há muito tempo, porém, num mercado que ainda não tem uma padronização necessária, principalmente no modelo digital. Tá? Quando a gente entra, e a gente tem conversado bastante com algumas instituições financeiras que fazem gestão de ativo, é impressionante como algumas delas ainda têm plataformas antigas ou planilhas. Sim, algumas informações valiosas, né, de alguns milhares, milhões de reais, ainda estão ali em uma base de dados que, de repente, um DBA pode mexer, pode botar uma vírgula para um lado, uma vírgula para o outro, ou mesmo, né, em alguma informação, em algum tipo de registro arcaico. Porque, no final do dia, essas empresas elas vão registrar a sua propriedade dentro daquele ativo. Elas vão fazer ali toda a gestão, todo o governance daquele ativo para dizer o seguinte: olha, o Marcos Sarres, ele comprou aqui uma certa quantidade de ações, tá? Ou dentro dessa custódia inteira que essa empresa faz essa gestão, esse pedacinho aqui é dessa pessoa. Então, essas empresas servem para isso e os ativos financeiros estão aí para poder evoluir nesse sentido. Do outro lado, nós temos, como eu falei, o conceito da moeda fiduciária, tá? E esse é um ponto importante que vai ficar cada vez mais claro para a população brasileira. A população brasileira muitas vezes acha que a moeda fiduciária é o dinheiro que ela tem no banco. O número que nós temos no banco não é dinheiro, é uma dívida. É a dívida que o banco tem com você. Para no dia que você quiser, ele te devolve dinheiro. E qual é o dinheiro no Brasil da moeda fiduciária? É o papel. Não tem outro. Tá? O único dinheiro de moeda fiduciária no Brasil é o dinheiro que é emitido em papel. Isso daqui, por exemplo, eu tirei isso aqui dentro do site do Banco Central, né, de uma página chamada Fluxo do Dinheiro. Como funciona a emissão de dinheiro, quais são os atores que são envolvidos, aonde em algum momento o Tesouro Nacional faz uma requisição para o Banco Central, negocia com o Banco Central a emissão de mais papel moeda, o Banco Central envia para a Casa da Moeda para poder realizar essas ações. A partir dali, o sistema bancário tem uma hierarquia para poder realizar a distribuição desse papel moeda, né? E a partir dali existem regras para que o sistema bancário possa utilizar esse dinheiro e colocá-lo ali para poder fazer uma oferta ou para poder, por exemplo, fazer empréstimos para nós. Tá? Então, tudo isso daqui envolve o fluxo do dinheiro. E por isso que quando o Drex sair, e depois eu vou falar a diferença dos CBDCs que existem hoje no mundo, o Drex para a população vai ser dinheiro, vai ser moeda fiduciária digital, pela primeira vez. Então, isso vai ser um conceito que vai mudar, porque vão existir diferenças. As diferenças em relação ao sistema financeiro, ao que é a política monetária do Brasil, vai ficar cada vez mais claro dentro para a população. E nós vamos começar a ter outras regras de segurança, né? Hoje, por exemplo, eu estive na Febraban Tech, que teve há 2 semanas atrás em São Paulo,
aonde existiam diversas empresas, entre elas, nós conversamos com uma empresa que faz as máquinas que imprimem papel moeda. Então, isso daqui é uma operação de guerra. Essas máquinas têm o dinheiro de todos os países, eles têm ali regras antifraudes, ele tem que ser feito para evitar falsificações e assim por diante. A fórmula da tinta é uma fórmula secreta e todas essas questões, porém, outro dia eu estava assistindo recebi algum tipo de vídeo na internet, aonde, lá no Rio de Janeiro, numa feira, tinha uma barraquinha de notas de 10 e notas de 20 para vender, falsas. Então, em algum ponto, consegue-se um grau de falsificação, que de repente não vale a pena você utilizar modelos ali de segurança, etc. Um problema que cada vez mais frequente, porque a tecnologia vai barateando, ainda mais de impressão, e você começa a ter mais dificuldade de ter proteção em relação ao papel físico. Então, naturalmente, nós vamos começar a pensar em segurança do mundo digital. Cada vez mais a população brasileira, que também nós temos que nos orgulhar disso, vai começar a entender mais o conceito de certificados digitais, de chaves de criptografia, assim por diante, algo que vai fazer parte aí da nossa vida. E aí, nesse ponto, é que eu quero falar sobre esse item aqui, que é o momento onde você tem um ativo e você precisa liquidá-lo, você precisa transformá-lo em dinheiro, ou você precisa transformá-lo em outro ativo e assim por diante, que são as etapas de conciliação, as etapas de liquidação financeira. É onde é necessário criar processos para que você possa transferir fundos ou ativos, finalizar as transações e garantir a conformidade desse processo. Existem diversos modelos. Quando eu tenho aqui algum tipo de ação, por exemplo, se eu quero liquidar a ação e vendê-la no mercado, eu tenho que procurar o ambiente correto, a situação correta e acreditar que aquela organização que está fazendo essa liquidação vai fazer da forma correta. Porém, isso no mundo financeiro precisa ser feito cada vez da forma mais ágil e confiável. Quando, por exemplo, um sistema interbancário envia ativos de um para outro, faz trocas, faz toda uma ação forte nesse sentido, é preciso garantir a governança. Todo o compliance tem que estar ali. Caso contrário, um belo dia, eu vou encontrar uma situação igual à das lojas americanas, que alguém, de repente, começou a colocar informações e realizar transações sem a devida governança, e você conseguiu fazer dali todo um mercado ficar surpreso quando bilhões e bilhões de prejuízos, na verdade, estavam sendo registrados de outra forma. Então, esse modelo de liquidação financeira ele é crucial para garantir a integridade dos mercados, garantir com que os processos do mercado financeiro sejam cada vez mais fluidos, confiáveis e que isso reflita na população. Nós só descobrimos o prejuízo de uma fraude no modelo desse, como eu falei, como a gente encontra um modelo tal como das lojas americanas, aonde os empregados são prejudicados, os acionistas são prejudicados e a economia acaba sendo prejudicada naturalmente. E como eu falei, existem hoje, para realizar a liquidação de ativos financeiros, câmaras de liquidação financeira, aonde você tem diversas no mundo. Eu coloquei alguns exemplos aqui, a de Chicago, a de Londres, aqui no Brasil nós temos a Nucleia, a B3 é aonde tem a maior parte, a mais conhecida, a maior de todas em relação ao processo de liquidação, e eu botei aqui também a questão da Selic. Muita gente não sabe, Selic, na verdade, chama-se Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O que a Selic no Banco Central liquida? Títulos federais, títulos públicos federais. Então, feito para isso. É onde todas essas empresas elas existem para isso, para garantir o processo de liquidação de certos ativos, diminuir o risco de segurança da transação, fazer a compensação das transações e dar transparência. É importante que todo mundo que esteja no processo, primeiro, tenha a garantia de que aquela informação veio de quem diz ser. Porque são dados distribuídos, são dados remotos, que vêm ali ordens de liquidação, de compra, de venda e assim por diante, que chegam das mais diversas formas possíveis.
E eu preciso garantir a transparência de tudo isso, eu preciso garantir a origem, eu preciso garantir que a transação é a que diz ser. Eu não posso, por exemplo, me dar o luxo de que um programador, num sistema desse, ele faça ali alguma alteração e mude algum tipo de dado que não esteja de acordo com o processo no qual ele trabalha. E o último item, eu coloquei até separadinho, a gente vai falar bastante desse item, privacidade. Tá? Os stakeholders do processo não querem que todos do mercado saibam o que ele está fazendo. Então, precisa, em alguns passos, que eu tenha privacidade. Eu não quero que todo mundo saiba o quanto eu tenho de custódia de ativos, eu não quero que todas as minhas transações sejam divulgadas. Então, eu preciso fazer um modelo para garantir que eu tenha privacidade. Qual é a situação atual? Então, nós temos aqui dinheiro em papel, tá? Ativos financeiros comercializados por diversas instituições intermediários sem padronização definida, gestão digital realizada em silos, ou seja, cada empresa, cada organização que faz essa gestão tem ali a sua guarda. Isso muitas vezes é bom para essas empresas, né? Tal como manter essa informação ali fechadinha dentro dela, algo que está cada vez mudando, principalmente com o Open Finance, tá? Mas é uma atividade gradual. Auditoria reativa, como eu falei, a gente só descobre, né? Às vezes descobre que tudo deu errado quando a gente abre o jornal e lê algo como o que aconteceu com as empresas americanas, né? Onde aí depois disso faz-se uma auditoria para entender o que aconteceu e assim por diante. Mas nós temos uma regulação em modernização no mundo todo. Tá? O mundo todo está mudando, alguns países mais rápido, alguns países mais devagar em relação a isso. E nessa mudança é onde eu encontro o conceito da CBDC. Né? A Central Bank Digital Currency é um modelo onde nós começaremos a trazer os artefatos do mundo digital para poder realizar algumas ações nesse sentido. Tá? E a ideia é que eu tenha, por exemplo, uma moeda digital regulada por um banco central. Tá? E que ela tenha, essa moeda digital, ela tenha equivalência à moeda fiduciária. Então, no caso aqui, como nós teremos, R$1 digital vai ter o mesmo valor que R$1 que eu tenho em papel. Tá? Então, essa é a base nesse sentido. E uma equivalência regulatória. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando o Drex começou a ser lançado, os códigos, né? O Banco Central do Brasil fez um esforço muito forte para deixar o processo mais transparente, mostrar quais são os modelos de código-fonte que eles vão utilizar para criar o Drex, o tipo de token, etc. E alguém, algum belo dia, levantou a mão e falou: peraí, mas tem uma função aqui de freeze, de congelar. No meio, como assim? Eles vão, todo esse modelo libertário, etc., que vai ter de modernização, o Banco Central pode congelar o meu dinheiro? Pode, tá? Porque é regulado assim. Tal como um juiz pode pedir para congelar a sua conta corrente. A equivalência regulatória vai acontecer nas CBDCs. Tá? Então, essa questão de muitas vezes as pessoas acharem, né, que não, vai ser um modelo mais voltado como se fosse uma cripto, mais libertária, mais descentralizada, sem tanto controle. Não, vai ser a mesma regulação. Se a gente quiser algo nesse sentido, precisa se mudar a lei. Tá? E aí, a partir dali, com certeza, ao mudar a política monetária, tudo isso tem que refletir em relação aos CBDCs, que vai trazer principalmente mais eficiência nas transações, transparência, auditoria e segurança. Esqueci um item ali que é o principal, que é programabilidade ou automação. Né? O conceito da CBDC é o dinheiro programável, e a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. E o último item, que eu coloquei uma seta ali, que é bem importante, que é privacidade, que esse é o item mais cabeludo quando a gente fala assim de CBDC, é igual nosso sistema de votação. Né? A gente hoje no Brasil tem um sistema digital de votação, mas que precisa ter várias etapas. Assim. Você tem que ter uma urna separada, a sua identificação é feita num lugar separado, depois tem um tipo de contagem separada, enfim. Colocar privacidade no mundo digital não é tão trivial.
Tá? Então, assim, a gente que trabalha com isso sabe que às vezes um simples acesso, uma simples consulta a um banco de dados ou uma qualquer base que seja, você a partir dali começa a ter problemas em relação a isso. E aí, nesse ponto, nessa corrida em relação às CBDCs, nós temos aqui dois tipos que estão bem claros, tá? CBDC de varejo, ou retail, tá? Que é a que vai atuar para que eu tenha do dinheiro digital, moeda fiduciária de forma digital. Então, toda vez que a gente tiver um projeto que é CBDC de varejo ou retail, a missão dessa CBDC é que você possa ter ali, fazer transações em um aplicativo, né, fornecido, ou pelo menos uma base que tem ali fornecida pelo Banco Central, né, e que eles tenham as mesmas características da moeda fiduciária. Tá? Então, só uma curiosidade, provavelmente, quando o DREX sair, você vai ter um campinho DREX no seu aplicativo, que vai ser transformar dinheiro bancário em dinheiro em real digital. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Né? Como eu falei, o dinheiro que é dívida do banco com você vai se transformar em dinheiro real e você vai poder fazer mais coisas com ele por conta disso. Isso até é um item interessante que a gente conversando sobre os riscos em relação a esse tipo de atividade ao próprio sistema financeiro. Não é tema aqui, mas acaba surgindo essa dúvida, né? E, de repente, será que alguns bancos vão perder poder, vão perder dinheiro, podem falir? Então, tudo isso é uma situação a ser analisada. E também a CBDC de atacado, que é a que vai trabalhar principalmente com ativos. Tá? Então, ativos, os mais diversos ativos financeiros vão ser liquidados dentro desse sistema da CBDC e dos bancos centrais para que eu possa realizar essas operações da forma mais tranquila possível. Pessoal, como eu falei, eu trabalho com blockchain. E, naturalmente, o blockchain está sendo pensado para diversas CBDCs. Por quê? O que é a tecnologia blockchain? A tecnologia blockchain, ela usa o conceito de informação distribuída, validada, assinada, colocada num ledger, num livro razão imutável para a auditoria futura, para que eu possa ter ali um controle fino de diversos tipos de processo. Tá? A GoLedger trabalha com empresas desde o ramo de energia, óleo e gás, área financeira, área de leilões, enfim, não importa. São, em algum momento, esse tipo de conceito aqui de confiabilidade, programabilidade, auditabilidade, faz sentido aqui. Nesse caso, o blockchain é muito conhecido pelos blockchains não permissionados. O que é não permissionado? Que você não precisa de permissão. Quais são os principais nesse sentido? As criptos. Eu não preciso de permissão para poder transacionar no Bitcoin. Eu abro aqui um aplicativo, eu faço aqui as transações, assino, etc., no Ethereum, ou o que seja. Porém, cada vez mais temos blockchains permissionados, onde eu preciso de permissão para emitir algum tipo de transação, que é o caso do DREX. O DREX é um sistema fechado, não vai ser qualquer um que vai poder entrar ali, precisa de autorização. Aqueles certificados digitais que fazem as assinaturas vão precisar de autorização para poder realizar essas ações. Eu preciso de permissão, e quem vão ser aqui num primeiro momento? Os bancos, né? O sistema interbancário vai ter a permissão de poder representar todos aqueles que querem fazer as suas transações. Então, blockchain é um modelo distribuído, garantia de origem, a informação é única, não importa aonde eu verifique, transparência das transações, a trilha é auditável com imutabilidade do histórico, o que é gravado em blockchain fica como se gravar em pedra, tá? Ou seja, eu não consigo alterar o passado, eu só consigo acrescentar transações que modificam o presente para o futuro, proteção contra fraudes e proteção contra a adulteração dos registros e do código. Isso é muito importante. Eu não consigo mexer no código, não consigo chegar lá e colocar um if a mais ou um maisinho a mais dentro do código. Eu preciso de um processo com governança para poder fazer isso. Então, eu coloco proteção naquele processo o qual eu estou trabalhando. E com o advento do blockchain, cada vez mais nós estamos ouvindo falar de tokens do blockchain. O que são tokens? Tokens é uma padronização onde ativos digitais são colocados num determinado padrão dentro de uma rede blockchain com as seguintes propriedades.
ownership, ou seja, alguém é dono daquele ativo digital, e transferência. Eu posso transferir esse ativo para alguém, para outra entidade e assim por diante. E aí eu começo a ter uma analogia interessante com aqueles ativos que eu falei no passado. A gente estava conversando aqui sobre os diversos ativos que são negociados, etc. Por que não, de repente, colocá-los em algum tipo de padrão? Existem diversos padrões no mercado, eu não vou entrar em detalhes aqui em todos eles, tá? O mais conhecido é o RC20, tá? Que tem tokens aqui de altíssimo valor nesse sentido. As criptos, praticamente todas, são do formato UTXO. Bitcoin é o UTXO, Ethereum é o UTXO e assim por diante. Então, a gente tem ali uma modelagem nesse sentido, tá? E aí, já que, como eu falei, né, eu sou um programador, né, como programador a gente acaba descendo um pouquinho no bit to byte. E eu acho importante a gente falar de duas tecnologias aqui que estão bem em voga. A primeira delas em relação à blockchain é o Ethereum. Tá? O Ethereum é uma dissidência do Bitcoin, tá? Por um gênio chamado Vitalik Buterin, tá? Que criou um paper onde ele criou ali todo um modelo para realizar transações dentro de uma rede, para que eu pudesse não apenas transferir criptomoedas, mas também registrar contratos inteligentes. E ele fez isso através de um conceito chamado Máquina Virtual Ethereum, ou EVM. Para quem não sabe, a resolução do Banco Central exige que o DREX seja EVM compatible. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, não. Acho que eu até botei alguns detalhezinhos um pouquinho a mais em relação à EVM, tá? Mas o conceito da EVM, ela traz uma modelagem onde eu acredito que isso daqui provavelmente vai ganhar algum prêmio de inovação no futuro. Isso daqui é uma mudança de chave na tecnologia tal como ela é. Tá? Por quê? Porque eu faço com que as operações que eu registro para uma determinada função, por exemplo, criar um token, alguma coisa assim, ela precisa rodar dentro de uma máquina virtual e ela precisa ser alimentada com um recurso. Qual é o recurso? Cripto. No caso de Ethereum, para eu fazer um contrato desse rodar, eu tenho que chamar uma EVM e pagar. Tá? Eu tenho que... Ela analisa aquele valor, ela analisa aquele código e ela cobra pela quantidade de transações, de ciclos que ela rodou nesse sentido. Isso traz, nesse ponto, tá, traz um modelo onde eu tenho um grau, né, de transparência. Tá? Se qualquer contrato que está registrado no Ethereum, eu posso trazê-lo e analisá-lo, né, verificar quais são as transações, as regras e assim por diante, e saber o quanto custa para rodá-lo. Tá? Esse tipo de conceito é o que vai ser utilizado dentro do DREX. Tá? Uma outra plataforma também bastante conhecida e bastante utilizada é o Hyperledger Fabric, utilizado em outros CBDCs, é um projeto original da IBM, doados para a Linux Foundation. E esse processo ele usa um modelo diferente de confiabilidade. Basicamente, ele compara assinaturas digitais, tal como a gente teria aqui em relação a alguns tipos de regra. Então, aqui a gente vai passar, tá, para os projetos CBDC ao longo do globo. Tá? Isso daqui é importante frisar. Tá? Mais de 90% dos bancos centrais do mundo estão analisando os CBDCs. Tá? Então, alguns dos exemplos, está bastante avançado na Índia, tá? Com o Digital Rupee, tá? Que vai usar Hyperledger Fabric, a Arábia Saudita e Emirados Árabes, com o protocolo Aber, tá? Que vai ser wholesale, a Índia vai ser retail para a população. O protocolo Aber vai ser de troca de ativos entre os dois países, utilizando Hyperledger Fabric. A Nigéria, o Enaira, ele soltou esse projeto, está reestruturando agora, utilizando Hyperledger Fabric. A China, com o Yuan, um detalhe interessante, a China não usa blockchain. Tá? Então, isso traz algumas consequências, são 2 camadas que eles estão realizando, isso traz algumas consequências e algumas dúvidas em relação à transparência. E outras atividades, como é o caso do SWIFT, bastante conhecido pela troca de valores mundialmente, tá? Está com uma plataforma sendo criada agora para a CBDC de interconexão, utilizando o Hyperledger Firefly.
O BIS, que entrou muito forte agora para conversar com CBDCs no mundo todo, uma plataforma chamada MBridge, para interoperação entre CBDCs, para que eu tenha camadas de mensageria nesse sentido. E o Comboja, que já tem há muito tempo o sistema de pagamentos utilizando o blockchain. Pessoal, então, para finalizar, a gente vai falar aqui do DREX, né, que é algo que, na minha opinião, é motivo de orgulho para os brasileiros. O DREX é um esforço gigantesco do Banco Central para poder trazer, né, um modelo de CBDC para o Brasil. Tá? A ideia é que seja tanto retail quanto wholesale. Tá? Ele fez ali uma primeira rodada, né, e com as seguintes missões, aquilo que eu falei, equivalência regulatória, auditoria, programabilidade, que é o mais importante. O exemplo do DREX é o exemplo mais claro. Se a gente for ouvir todas as palestras do DREX, ela vai resolver o seguinte problema. Eu quero vender meu carro, eu tokenizo esse carro, eu registro ele no DREX e digo o seguinte, quem depositar dinheiro aqui, DREX, né, real digital, ganha o carro. Sem que eu precise ir no cartório ou no Detran, toda aquela burocracia que a gente imagina nesse sentido. Porém, o último item, privacidade. Tá? E aí cai num problema, porque... opa, eu voltei aqui, acho que eu apertei aqui demais. Desculpa, gente. E aí a gente cai num problema que blockchain foi feito para transparência. E as tecnologias EVM, elas não foram nativamente desenvolvidas para a privacidade. Então, estamos saindo da fase 1, né, onde foi feito ali todo um consórcio de bancos, etc. Quem conversa com os bancos sabe que eles têm equipes hoje bem grandes em relação ao desenvolvimento e apoio à plataforma DREX, né, então, para colocar esse modelo no ar, principalmente o real tokenizado, de retail, para mais as primeiras versões, real de atacado, né, com reservas bancárias e contas de liquidação, e um modelo para trocas de títulos públicos, né, que são DVPs para títulos públicos federais, realizados todo dentro da rede. Todos esses testes aqui já foram feitos. Tá? Então, a gente ouve no noticiário... foi feita a primeira emissão do DREX, primeiro troca de ativos no DREX, tudo já foi feito. Tá? O que falta? Privacidade. Tá? Isso está sendo o calo no sapato do DREX. Né? Essa dificuldade aqui de colocar privacidade é onde está o grande desafio. Existem algumas empresas que já foram abertamente, algumas tecnologias que estão sendo abertamente faladas, que podem ser escolhidas ou não, né? A Ernst Young com a Starlight, Zether, a Microsoft entrou agora com uma plataforma de Zero Knowledge Proof chamada Nova, e a empresa Parfin com uma plataforma de interconexão entre diversos blockchains Ethereum chamada Rails. Tá? Pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar aqui para vocês. Tá? Como eu falei, nós somos a GoLedger. Se tiverem depois qualquer dúvida, podem entrar em contato, a gente fica à disposição. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Marcos. Bom, a gente tinha um tempo de pergunta e resposta aqui para o Marcos, né? Obrigado pela aula. Mas eu acho que a gente pode deixar mais para o networking, a gente já vai direto para o painel, pode ser? Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Gostaram? Eu falei que o material estava bom. Eu tinha dado uma olhada antes. Bom, então eu vou convidar o Marcos para ficar com a gente depois aqui no Happy Hour. Quem tiver alguma pergunta, quiser chegar para tirar alguma dúvida. E queria aproveitar já então para convidar para cá os painelistas do próximo painel, que vai ser DREX e Inovação. A gente vai ter uma conversa até umas 8h10 mais ou menos, e a gente vai para o Happy Hour. Então, Daniele Teixeira, líder de projetos de inovação na FENASBAC, por favor, pode vir para cá. Salva de palmas para a Dani. Pode sentar aqui. Bem-vinda, Dani. Obrigado. Obrigada. O Thiago Iglesias, que é o Head de Open Innovation do Torque Ventures. Bem-vindo, Thiago. E o Gabriel Lender, que é o sócio do Lender Law e o coordenador de Gcripto da UNB. Obrigado, Gabriel, também por aceitar o nosso convite. E vocês também fiquem à vontade para contribuir com esse painel. Se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, só levantar a mão aí que eu chego com o microfone, tá?
Bom, eu queria aproveitar aqui um pouco do que o Marcos falou, né, e aproveitar que eu estou aqui com esses especialistas para lançar uma provocação aqui. Os CBDCs vai gerar um monte de inclusão, um monte de desafio para o sistema financeiro, para o setor bancário, novos meios de pagamentos, novas formas de pagamento, né, como o Marcos bem falou aqui. Eu queria perguntar para vocês quais são as oportunidades que isso vai gerar, assim, se já é possível vislumbrar novos modelos de negócios, novos modelos de serviços financeiros, como é que vocês veem isso para o Drex? Quem começa? Todo mundo pra mim. Quer começar? Pode começar. Eu posso começar. Eu acho que, assim, dentro do ecossistema que a gente tem aqui do mercado financeiro, acho que o Marcos trouxe bem, né? A gente, enquanto Brasil, é muito bem visto, né, lá fora como inovador nesse quesito de transformação do mercado financeiro. E para tentar, é óbvio que assim, tentar falar do que vai ser é difícil, né, porque até acontecer, mas a gente pode pegar casos recentes, né, para ver como a coisa se transformou. Então, o Pix é um caso bem legal, em que a gente consegue ver como que algumas startups, algumas empresas conseguiram aproveitar essa nova tecnologia para se aliar a outras ali e transformar modelos de negócio que antes existiam de uma forma. Então, a gente tem, por exemplo, os casos aí das... finanças transfronteiriças, né, para usar o termo em português, mas, por exemplo, uma Wise da vida, uma Nomad, que conectou aí uma tecnologia de pagamentos rápida com o Pix, com outros modelos para fazer esse dinheiro se transformar em uma moeda internacional e gerar a possibilidade das pessoas terem acesso a ter uma conta em dólar, uma conta em euro, uma conta em outros formatos, sem ainda um CBDC vinculado, o que pode até facilitar esse processo, né? A gente pode ter até uma facilitação desse processo, porque imagina eu tendo um CBDC aqui e esse CBDC está alinhado com o CBDC dos Estados Unidos, de um outro país, isso tudo facilita muito até a questão de infraestrutura, né? Da gente otimizar, trazer eficiência para o sistema financeiro como um todo. Por outro lado, tem uma outra questão também, que as novas tecnologias acabam transformando algumas coisas. Então, tinha startups, eu lembro de casos de startups que basearam seu modelo de negócio em facilitar processos que utilizavam, por exemplo, boleto. O número de boleto ainda existe, boleto ainda é muito utilizado, mas o Pix tem tomado um pouco desse volume de boletos. E esse modelo de negócio das startups começa a ser afetado, porque elas vão ver um volume menor, e se era baseado em volumetria, elas vão começar a deixar de ter o potencial de ganho financeiro que elas tinham. Então, não só a possibilidade de transformar, de gerar novas, mas quem está, de repente, baseado num modelo que pode ficar ultrapassado, tem que estar atento. Então, eu tenho que estar atento de como que essa transformação está acontecendo e como que ela vai afetar o meu modus operandi atual, né? Como eu faço as coisas, como eu atuo hoje no mercado. Acho que isso é um pouco enfim, de uma reflexão aqui. Legal. Acho que eu posso complementar um pouco. Eu acho que isso trouxe de Pix e o exemplo do Marcos também. É super interessante porque eu acho que a gente vai alcançar o maior potencial quando a gente começar a linkar as coisas. Então, a partir do momento que a gente tiver a CBDC rodando, né, o Drex, e a gente conseguir conectar isso com o Pix, a gente começa a ter, por exemplo, oportunidade de modelos de negócio para micropagamentos, ainda mais fácil, com a velocidade, com a escala maior ainda do que o Pix. Então, pensa que eu posso, sei lá, o meu serviço de streaming, eu posso cobrar ali por música escutada de uma forma programável, né, uma coisa mais automática. Acho que tem uma outra também, que aí, quando você junta Drex com Open Finance, você conseguir ter não só a visão de todos os seus ativos, mas você conseguir usar esses ativos tokenizados para fazer outras coisas, né? Como um colateral no empréstimo, para melhorar o seu score, para você ter a visão da sua vida ali como um todo e você conseguir... enfim, você pode transformar o ativo em dinheiro, né? Não só o dinheiro em dinheiro. Então, acho que são algumas possibilidades, mas realmente... A gente está muito no início ainda, é difícil de ver tudo que pode sair daí. O meu complemento tem um quê de visão histórica, né? Eu acho que a gente está passando por um momento em que aquilo que representa valor, né, e moeda, propriedade, está sendo contabilizado, registrado de uma outra forma.
E então tem um lado de infraestrutura, tem um lado de modelo de registro da informação e tem um lado de como que regulatoriamente, né, como que governos estão abrindo espaço para que isso aconteça. De uma forma parecida, vamos dizer assim, na história, né, o que aconteceu com a economia ou com o mundo quando, de repente, né, inventaram a sociedade por ações e o modelo, né, de partidas dobradas, né, para registro contábil. A gente saiu do mercantilismo e veio o capitalismo moderno, né? Então, assim, o impacto na sociedade foi astronômico, né, por modos simples da gente organizar a informação, se você for pensar, né? Então, hoje estamos reorganizando a informação, a forma como a gente registra valores. Esse registro já tem modelos muito interessantes, né? DeFi, DePIN, né? SocialFi. Então, tem vários modelos em que você tokeniza, né? Em que você atribui valor financeiro para coisas que até ontem você não atribuía, né? Então, pensar, por exemplo, né, em blockchain, né, na origem disso. Você tem uma infraestrutura hoje global de computadores que é remunerada de uma forma descentralizada e que incentiva pessoas a botarem mais computadores nessa rede, né, e serem remuneradas pelo próprio uso de seus computadores, né, e que isso gerou um modelo de negócios de mineração, modelo de negócios, mudou a forma de consumo de energia, falando, por exemplo, do Bitcoin, das taxas de mineradores, né? E aí, hoje, o que a gente tem com as CBDCs? Tem um espaço em que os Estados-nação estão eles se reorganizando em função de uma tecnologia que está tendo impacto ainda numa comunidade muito esotérica, muito especialista, que é a comunidade de cripto. Então, eu, como usuário de cripto, já pude, com um colateral de Ether, pegar empréstimo para mim mesmo sem ter que fazer uma operação bancária, né? E sem ter que me dispor de um bem que eu achava que ia valorizar no tempo, né? Então, eu posso ir num protocolo descentralizado, depositar Ether, né? E em troca desse Ether tirar dólares, né? Tokens em uma stablecoin de dólar. E eu posso ir numa exchange e trocar esse dólar por outro dólar. E aí eu não vendi o meu Ether, eu estou com ele ainda lá, tokenizado, preso no smart contract, e realizei um empréstimo colateralizado, algo que você, no mercado tradicional você só consegue fazer, de repente, só com a sua casa, né? E no Brasil ainda com algumas dificuldades para isso, né? Então, existe toda uma possibilidade de novos modelos de negócio que está vindo a partir, né, dessa infraestrutura descentralizada, e que com as CBDCs isso pode ter um efeito catalisador desses modelos que estão nascendo. Essa seria a minha visão. Então eu vejo, você tem duas variáveis aí. Você tem a variável de, será que modelos baseados em blockchain, né, DLTs, né, em geral, mas descentralizados vão dar certo, né? Então o Ether vai dar certo, né, e todo o ecossistema Ethereum vai dar certo, o Bitcoin vai dar certo, né, essa parte toda de criptoativos vai dar certo. Então isso é uma variável. E outra variável é, as CBDCs vão dar certo, porque se esse modelo não der certo, ainda assim a aplicação dessa tecnologia para o setor financeiro pode dar certo, ainda que Bitcoin não dê certo. Então são duas variáveis independentes. Se as duas coisas derem certo, a gente vai chegar no que se chama da economia tokenizada, né, em que todos os ativos vão poder ser programados, você vai poder ter o seu carro, a venda do seu carro regulado por um smart contract, em que na hora que você faz uma transação de Pix, por exemplo, o carro já passa para a propriedade de uma outra pessoa sem você ter que ir no Detran fazer esse registro. E se o Pix não aconteceu, a propriedade não se passa, isso com imóvel, né, de uma forma muito mais automatizada, que, né, exemplos, caso de uso, você vai poder usar, sei lá, a sua geladeira como colateral para você comprar, né, como garantia de um empréstimo para você contratar conseguir comprar um telefone. Você vai poder usar seu telefone, né, o seu smartphone, para você, sei lá, pegar um empréstimo para o seu negócio. Então, né, todo um mercado de crédito que está nascendo, né, e que vai ser viabilizado por esse modelo de um real programável, né, e cuja infraestrutura é gerida pelo Banco Central.
né? Só que esses modelos, esses casos de uso, eles já podem ser feitos hoje, né? Então, é um catalisador de tudo isso que está se abrindo. E essa possibilidade de ser feito hoje, ela vem muito também de uma agenda regulatória que está sendo conduzida pelo Banco Central, mas não só pelo Banco Central, como uma demanda da sociedade também, e que hoje já permite uma série de modelos inovadores que estão aí, independente do CBDC dar certo ou das DLTs darem certo, né? O que é interessantíssimo no Brasil é que esses modelos regulatórios eles estão alinhados. O Banco Central, que é quem está por trás, o Drex é também o regulador dos criptoativos. Então, a gente tem vantagens competitivas muito interessantes nesse processo. Então, aproveitando aqui tua fala, Gabriel, criptografia, CBDC, tudo isso vai possibilitar pagamentos mais rápidos, né, menos fraudes, de uma maneira mais segura. E do ponto de vista regulatório e jurídico, assim, sendo mais específico, né, quais são os aspectos mais relevantes assim, para a gente garantir que vai ter segurança, confiabilidade, legabilidade com a implementação do Drex? O que é que você vislumbra disso assim, com essa... Então, o primeiro ponto que eu acho interessante é que quando a gente pensa do ponto de vista regulatório é o que a regulação ela abre ou fecha para as inovações que estão vindo, né? O Drex ele tem um aspecto de tecnologia e de infraestrutura. Então, hoje a regulação, o que precisa mudar para esse mundo da economia tokenizada acontecer e o que não precisa mudar. O interessante é que no Brasil não precisa mudar quase nada. A gente está vendo, a gente precisa só que o Banco Central termine de cumprir sua agenda de regulação de criptoativos, que já foi atribuída por uma lei, né, e por um decreto para ele. Mas hoje você já pode fazer diversas operações tokenizadas, você já tem diversos modelos de negócio que você já pode implementar. Já houve uma mudança legislativa bem interessante com o marco legal dos criptoativos, então a gente tem uma simetria regulatória com relação a instituições financeiras tradicionais, então lavagem de dinheiro, todos os requisitos de compliance, de PLD já são similares para prestadoras de ativos virtuais ou não, né? Falta ainda ter clareza regulatória, mas essa agenda está vindo, né? Então, nesse ponto, os cuidados que se podem ter são os mesmos cuidados que você tem que ter quando você fala na financiarização de qualquer tipo de modelo de negócio, que é algo que já se fala há muito tempo, né? Há muito tempo quem lida com startup já tem uma fala de uma sócia da Andreessen Horowitz que fala que toda startup vai ser uma fintech. E toda fintech, né, já é, por definição, uma startup, né? Então, você tem um wallet na Apple, você tem um wallet no Google, você tem serviço de saúde que está vinculado ao wallet. Então, essas coisas todas já vêm acontecendo. Do ponto de vista de segurança, um aspecto que eu acho que vai ser muito interessante é que toda a nossa vida está indo para esse metaverso. O metaverso a gente pensa sempre nessa coisa do 3D e tudo mais, mas é tudo digitalizado, né? E com essa vida digital, a nossa carteira hoje, se ela poderia ser, vamos dizer assim, roubada por alguém na rua, né? Hoje ela pode ser roubada por um ladrão de carteira da Rússia ou da China, né? Então, esse tipo, né, criptoativos, você já tem negócios empresas como Chainalysis, Unchain, que lidam com segurança de criptoativos, já tem que resolver casos do tipo fraude ou problema de roubo de carteira, às vezes de poucos valores, de uma pessoa que mora na Califórnia que foi assaltada por um ucraniano, né? E aí como é que você rastreia isso? Então, a tua vida digital vai exigir cuidados com segurança da informação similares aos cuidados que a gente tem hoje com a segurança física, né? Isso de empresas, negócios e pessoas. E isso vai ter um aspecto relevante, inclusive, na legislação. E nisso a gente não está tão pronto assim, né? Porque hoje, né, como é que você vai acionar uma polícia civil do Distrito Federal para dizer, olha, roubaram R$100 da minha carteira, quem roubou foi um ucraniano? Né? Então, a gente tem esses problemas, esses desafios ainda aí para resolver. E rastrear isso também. E rastrear isso. Acho que você trouxe um ponto interessante, Gabriel, até conectando com o que você falou antes, né? Você dividiu em dois, né? Tem a questão de blockchain, tem os criptoativos aqui e os CBDCs, né? Acho que tem muito dessa preocupação também dessa questão jurídica, de mais confiabilidade mesmo, assim, né? Porque a proposta do descentralizado é o que você falou. Imagina que meu dinheiro está em bitcoins, numa carteira. Essa carteira é hackeada, esses bitcoins existem por aí, né? E não tem alguém que eu vou lá falar, pessoal do Bitcoin, o meu Bitcoin foi para onde, né? Enquanto a gente está falando de um Drex, né? de um regulador, de alguém que transmite uma confiança, que tem todo um arcabouço por trás, você está adaptando essa tecnologia, que traz muita eficiência para o sistema, que traz muitas possibilidades também novas, para algo que, se alguém
hackear minha carteira, meus Drex forem para algum lugar, eu, na teoria, né, tenho alguém para bater na porta e falar, olha, aconteceu tal coisa. E aí, rastreabilidade, aí você tem Então, assim, você traz uma confiança para esse processo que ainda tem muito preconceito, pessoal. Ouve CBDC, ouve Drex, acha que é Bitcoin, aí acha que vai ser lavagem de dinheiro. Acho que não, as coisas se separam, se trouxe isso muito bem. Então, acho que é uma preocupação que a gente já vê o Banco Central trazendo, esses primeiros trabalhos aí de consórcios do Drex. A questão de privacidade surgiu muito também. Então, acho que a preocupação existe, mas é o que você falou, né? É um processo novo que está evoluindo, então a gente vai ver ainda muita coisa nascer e se transformar nesse sentido. Bom, apesar do Thiago Pittman ter dito, né, que a Fenasbac não é Banco Central, vamos ver quem está perto do regulador. Queria saber da Dani, como é que você vê todo esse ecossistema que está se preparando para isso? A Fenasbac já tem mais de 6 anos que trabalha aceleração, está envolvido com inovação, programas como o LIFT, né, em parceria com o Banco Central, como o Next, do qual sim, que a Vertec é um dos mantenedores. Como é que esse ecossistema está se preparando para isso e como é que você vê o papel da Fenasbac apoiando novas startups, inovação, para se preparar para esse novo cenário que a gente está conversando aqui? Eu vejo que hoje time is of the essence, né? Então, assim, ninguém quer ficar para trás. Todo mundo quer estar ali na beiradinha, fazendo o que tem de mais novo, testando. E eu acho que isso é super bom porque tem trazido muita colaboração e pessoas disponíveis querendo pensar juntas, né? Que é um pouco diferente da abordagem que a gente tinha antes, quando o Banco Central anunciou o Pix, por exemplo, que as instituições financeiras eram contra, teve todo um movimento de mercado. Open Banking, na época, também foi a mesma coisa, né? Eu acho que o mercado hoje já entendeu que ele não pode mais fazer isso, mesmo que ele seja contra, vai acontecer. E aí o pessoal está tentando tomar a dianteira, tentando dizer como vai acontecer, né? E se preparar para isso e trazer os novos modelos. Então, a gente tem visto em todos os segmentos, assim, de bancos, né, IMF, Sinqia, de cripto exchange, a todas as startups se movimentando e tentando entender como é que vai acontecer, tentando estar junto do regulador, participar das discussões, dar as opiniões. E tem sido super rico, né? Porque eu acho que, de um lado, a gente tem as instituições que entendem muito do mercado, de economia, do modelo de negócio, e, do outro lado, a gente tem muita fintech e muita startup que nasceu... a pessoa era super apaixonada por tecnologia, estava ali, cripto, né, intensive na coisa, e aí formou uma fintech, ele entende muito daquilo que o banco não entende ainda. Então, acho que tem uma junção interessante acontecendo aí. E, do nosso lado, do Fenasbac, a gente tem tentado ajudar esse diálogo a acontecer de 2 grandes formas. Então, a primeira é com os eventos, tantos eventos que a gente faz, os eventos que a gente faz com o Banco Central, com parceiros, né, como esse aqui também, para tentar disseminar um pouquinho mais o que é isso, que bicho é esse de CBDC e todas essas palavrinhas que a gente fica usando. E também uso com o Banco Central para trazer o spotlight, né, o palco para eles explicarem o que está acontecendo e ser mais um canal de transparência. E também com as acelerações. Então, que nem você comentou do LIFT, a gente trabalha com o LIFT desde 2018. Então, a gente viu o projeto lá que era pré-PIX, pagamento instantâneo, pré-Open Banking, e também tokenização, muita coisa para possível CBDC, né, cripto e tudo mais. E a gente tem trabalhado isso e é muito legal porque gera um espaço também para que essas pessoas mostrem para o regulador. E é um espaço que, às vezes, aquela startup, aquela pessoa não teria de outra forma, né, que ela não tem ainda o peso suficiente para isso. E no Next, a gente também está olhando muito para o mercado e aí já num nível um pouco mais avançado. Então, quem é que está realmente fazendo algo que já está em mercado, que já está tentando colocar isso em prática, quais são os impactos regulatórios, onde que ainda é zona cinzenta, onde que não é, onde a gente pode ajudar isso a crescer, né? E eu acho que uma coisa muito legal do Next é que a gente faz essas provas de conceito de coisas que não necessariamente dá para rodar hoje, mas que daqui a 2, 5 anos, talvez, né, vão mudar o mercado. Eu acho que eu vou aproveitar até... Enfim, por favor. Fazer um jabazinho do parceiro, né? Porque eu acho que você trouxe um negócio muito legal mesmo, que é
o mercado financeiro, né, enfim, os mercados têm diferentes, acho que, apetites para inovação, né, ou mais conservadorismo ou menos. E o mercado financeiro, ele hoje menos, mas ele já foi muito mais conservador, né? As empresas, até por uma questão de risco, né, que está atrelado a isso. Então você quer tomar menos risco porque tem muita coisa por trás. E acho que esse papel que a Fenasbac tem feito, obviamente o Banco Central também, ele é muito legal porque você trazer esses players, né, essas empresas mais históricas, que já tem bastante história no mercado e que de repente estão até mais olhando para manter o que fazem e talvez transformar de uma forma mais lenta enquanto a coisa vai acontecendo e não se antecipar, né, ao que pode acontecer. Estão se conectando com startups que estão querendo fazer o contrário, que estão ou vendo alguma coisa lá fora que está mudando e que pode ser feita aqui, ou simplesmente tendo ideias de como fazer isso acontecer. Só que se não tiver o grande mercado por trás, não vai sair, né? Então, assim, essa conexão, acho que ele tem um valor muito grande. E acho que vocês têm feito isso muito bem. Então, é muito legal poder participar desse processo também. Legal. E a coisa de errar rápido e o mais barato possível, né? Então, é melhor você tentar errar num programa de 3 meses do que você errar depois, quando o mercado já está andando, já está a quilômetros na sua frente. Acho que o que o Marcos trouxe antes também da visão de dentro das instituições financeiras é legal e conecta com isso, porque, cara, a proposta do Banco Central é muito ousada. Vem cá, vamos fazer um teste que pode ser que nada dê certo, pode ser que nem a gente use essa tecnologia no final das contas, de graça, colocando o seu próprio dinheiro aqui. E as pessoas toparam, né? Então, assim, tem uns squads muito grandes por trás disso. São coisas que não são imediatas, são coisas que vão começar a acontecer, dizem que ano que vem, mas, assim, de verdade, sei lá, 5 anos, né? 3 anos. Então, acho que tem um trabalho também nas instituições que elas aprenderam, que é do retorno do investimento e de ter esse olhar mais a longo prazo, né? E é uma mudança muito grande de paradigma. Não é a gente está mudando o que a gente faz agora para a blockchain. Não, a gente vai mudar tudo, completamente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta daqui? Quer fazer algum comentário? Vão pensando aí. Enquanto isso, eu queria aproveitar, a Cínquia, né, faz parte do consórcio do Drex. Então, aqui tem o Tiago, a Dani também trabalha com startups, com inovação aberta. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem o papel da inovação aberta no desenvolvimento do Drex, assim, aproveitando o próprio programa de aceleração do Next, né, que traz startups para perto para testar, fazer esse teste e ver de maneira rápida o que é que dá certo, o que é que não dá certo para não continuar investindo. Como é que vocês veem esse movimento assim da inovação aberta contribuindo para o CBDC aqui no Brasil? Legal. Eu sou um defensor grande da inovação aberta enquanto estratégia para empresas, porque eu acho que a gente estava até falando, né? A inovação, ela é, por natureza, um risco, né? A gente não sabe se vai dar certo ou não vai. E as empresas tendem a olhar para como que elas conseguem dividir esse risco também, né? Então, assim, por isso que quando empreendedor vai buscar um investidor anjo ou um financiamento num banco, para não ser só o seu dinheiro que você está colocando aqui, para você ter mais gente junto com você. Na inovação aberta, a gente está falando de não trabalhar só inovação dentro de casa, né? Então, assim, trazer outros players, outras empresas, pessoas, instituições, governo, para fazer esse processo de desenvolver essa inovação. E aí eu estou diluindo o risco. Então, assim, ao invés de eu, como empresa, tentar fazer tudo aqui e descobrir se vai dar certo ou não, eu trago mais gente para fazer isso comigo. E aí tem outros benefícios, né? Gente que tem outras mentalidades, outras cabeças, outras experiências. Então, possibilita talvez uma evolução mais assertiva e também com mais gente junto para a gente vestir a camisa ali, né? Então, eu acho que o Banco Central puxa muito bem isso, né, de trazer o processo de inovação não só dentro do banco. Então, não é assim, a gente vai pensar, enquanto entidade, o que vai ser o pagamento instantâneo. E vamos definir aqui a gente e depois a gente só comunica e o pessoal tem que se adequar. Não, vamos trazer as empresas que vão participar desse ecossistema para pensarem isso junto, né? Para testarem isso junto, para descobrirem o que vai dar certo e o que não vai dar, para darem ideias. Tem muita gente,
o tema de Open Finance é muito legal, né? A gente está muito bem colocado num ecossistema global em relação ao Open Finance, mas porque a gente correu atrás, porque o Open Finance, o Open Banking, ele já vem de outras iniciativas, Reino Unido, Índia, que estavam um pouco à frente. Eu conheci alguns empreendedores que estavam morando no Reino Unido e que viram o Open Finance lá e falaram, putz, isso aqui vai existir no Brasil. Eu vou para lá e vou me antecipar. Então, assim, vieram para cá antes do Open Finance estar do jeito que é e começaram a fazer algumas coisas. E a hora que veio regulação, já estavam preparados. Então, assim, tem também isso, né? As empresas que estavam aqui no ecossistema local, tudo bem, elas estavam até vendo o que estavam lá fora, o que podia estar melhorando, mudando, mas assim, eu estou jogando o jogo daqui. E se vem gente de fora já querendo mexer, por que não se conectar? Por que não trazer esse conhecimento também? Então, acho que isso é uma outra coisa legal da inovação aberta também, é poder abrir um pouco essas barreiras, hoje menos físicas, né, porque a gente também está tudo online, mas de caixinhas mesmo, né, de pensar fora da caixa com realidade, porque eu não estou pensando sozinho fora da caixa. Estou trazendo gente que está literalmente fora da caixa para pensar junto comigo. Então, acho que tem muito benefício nessa troca. Acho que, só complementando, tem um framework que eu até usei tempo atrás, que ele traz o que é uma inovação aberta, né? Então, você tem uma parte que é a visão de futuro, visão de negócio, de mercado. Você tem tecnologia, dados e tal. E você tem colaboração. Então, sem um dos 3 pilares, você não tem inovação aberta. E aí, é muito difícil você esperar que você tenha todos esses 3 pilares dentro de uma única empresa, né? É mais fácil você se juntar com outros que podem te ajudar, que vivem aquilo, né, 24/7 e que podem te ajudar a criar algo mais robusto, mais acertado, mais rápido, mais eficiente. E aí, quando a gente fala de inovação aberta com o regulador junto, não tem preço, né? Porque você está trazendo também a visão do regulador, tanto de se o que eu estou fazendo agora está no caminho certo, mas também levando para ele ao questionamento de, será que eu podia mudar alguma coisa aqui para facilitar a vida dessa empresa? Será que tem outras que também podem se aproveitar de uma mudançazinha aqui? Qual é o risco? Se eu mudar, qual é o risco que eu estou correndo? Você trazendo ele para a mesa, ele consegue entender o risco que ele está tomando, ele consegue tomar decisões mais acertadas. Então, acho que todo esse ecossistema de inovação aberta que a gente tem criado no Brasil tem sido super rico por causa disso. Porque você não está fazendo ele nem só no setor privado, que já seria um super ganho, mas você está trazendo também academia, você está trazendo pesquisa para junto, aplicada, e você está trazendo um regulador. Então, é o ecossistema inteiro ali trabalhando por um mesmo objetivo. Eu queria só claro, por favor. Minha pitadinha, porque tem um regime cultural e jurídico para a inovação aberta que é interessante mencionar. O cultural, acho que é legal trazer que quando a gente fala nesses projetos, a inovação, a gente fala no ecossistema brasileiro, mas ele tem marolas que se espraiam globalmente, né? Então, você fala de uma inovação aqui, essa inovação vai alimentar outras partes do mundo, e a inovação de outras partes do mundo vai alimentar aqui nesse sistema que dialoga globalmente, né? Então, e isso acontece, inclusive, no regime jurídico e regulatório, né? Então, sandboxes regulatórios, né? Open Finance, são coisas que aconteceram lá fora e que vêm para cá. E aí, fazendo uma conexão com o mapa das CBDCs no mundo, né, você tem 90% dos países testando. Então, isso é uma coisa interessante para pensar no DREX, né, e no ecossistema de uma forma geral, do ponto de vista das regras que vão ser aplicadas. Porque você tem vários países testando como fazer isso funcionar. O primeiro que acertar vai ser modelo para todos. Então, você tem muita chance disso dar certo. Se o modelo do DREX não der certo aqui, mas, sei lá, no Zimbábue, né, funcionar, na Índia funcionar, esse modelo vai ser replicado. Assim como o nosso modelo, por exemplo, de Banco Central, ele é um modelo regulatório importado, né, ou seja, replicado do modelo do Federal Reserve americano, que toda essa ideia, né, de balanço de pagamento e tal, também veio de uma inovação regulatória de lá.
E o que eu acho muito interessante na abordagem que a gente está tendo, ela é uma abordagem que quem estuda regulação vai enxergar como uma abordagem de regulação aberta, né, de smart regulation e de regulação responsiva, em que o papel do Banco Central ele acaba tendo muito mais efetividade por conta da consistência e da confiabilidade que ele conseguiu gerar lá atrás. Então, a Daniela falou, teve o Pix, né, teve o Open Finance. O pessoal, não vai. Agora, né, enfim, não vai acontecer, aconteceu. Não vai acontecer, aconteceu. E no modelo de regulação responsiva, o modelo de regulação responsiva ele é um modelo em que você entende que a maneira mais eficiente de regular é você dar liberdade para os agentes econômicos, porém você ter uma escadinha de respostas regulatórias em que você pode aumentar a tua resposta de intervenção se os agentes não cooperarem, né? E no topo desse modelo, você tem que ter o que eles chamam de um big stick, né? De um porrete bem grande. Ou seja, o pessoal tem que acreditar que se descumprir, vai chegar uma hora que a porrada, desculpem, né, a palavrão, virar, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. O Pix não vem, veio, né? O Open Finance não vem, veio. Agora está todo mundo acreditando. Se a gente não cooperar, vai vir. Então, né? E ninguém quer ficar para trás, né? Como a Dani falou. Exatamente. Então, acaba que o sistema funciona deixando todo mundo mais na base. Aí a cooperação vem e a coisa se acontece, né, por uma indicação de futuro do Banco Central. Então, é muito interessante ver esse processo dando frutos, né? E muito legal que a gente seja caso mundial disso funcionando super bem. Porque está testando e uma hora vai dar certo em algum lugar, né? Então, se for o nosso, é o que vai virar modelo para o mundo. Você falou do quadro que o Marcos trouxe, eu anotei também aqui que segundo o Federal Reserve, já tem 11 países que implementaram CBDCs, né? E outros 32 estão desenvolvendo essas soluções. E 7 desses países são pertencentes ao G20. Então, ou seja, o potencial disso dar certo e realmente ter uma mobilização global, como já está tendo, né? Ou seja, é muito óbvio, está muito evidente. A gente ainda tem um tempinho aqui para algumas perguntas, 1 ou 2 perguntas no máximo. Alguém quer fazer algum comentário daqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar o microfone porque está sendo gravado. Diz teu nome, se apresenta rapidinho. Tá bom. Sou Miguel Faria, na FENASBAC. A minha pergunta é mais uma provocação, porque a gente viu no início dos estudos para o Real Digital uma busca sobre qual tecnologia vai ser usada. Então, no Lift Real Digital, a gente tinha a Aave, que é um protocolo de DeFi, a gente tinha a Visa, Itaú, e aí virou a preocupação porque definiu uma tecnologia e é uma tecnologia EVM. Então, dá para você construir de forma com escalabilidade alta ali, usando qualquer rede EVM. No ponto de vista de vocês, qual que é esse próximo tópico da construção desse ambiente? Que a escolha de tecnologia, a princípio, já foi, e a gente está entrando agora em questões de DVP, tokenização, entre outros. Para vocês, qual que é esse próximo marco dessa construção? Eu acho que eu vou tomar liberdade e convidar o nosso mestre aqui para falar sobre o tema. Você não está no painel, mas acho que para falar sobre esse tema de evolução aqui em relação à tecnologia, você poderia dar uma palhinha para a gente? Sim. Quando a gente pensa na evolução, eu acredito que uma das situações que deve acontecer é que vai ficar mais democrático você poder oferecer serviços financeiros. Tá? Isso que hoje nós temos um país que, devido à crise do passado, né, quem viveu ali a década de 90 e viu a quebradeira dos bancos, somente bancos estaduais, né, onde os governadores tinham uma maquinazinha de fazer dinheiro ali nos seus bancozinhos estaduais, isso quebrou, né, e resultou nesse modelo para os bancos de varejo concentrado. Então, basicamente, no Brasil, você tem ali 5, 6 bancos que fazem boa parte do modelo financeiro para a população. Então, na minha opinião, nós começaremos a ter uma democratização de ofertas, tá? Com serviços diferenciados. Tá? Hoje em dia, a gente entra no banco para guarda de valor e para transferência. Mas eu vou começar a ter alguns serviços que eu vou poder colocar
no modelo realmente de evolução. Tá? O que a gente fala aqui de DVP, de você amarrar uma sequência de transações para que todas elas aconteçam, tá? Para que eu não precise ir num cartório, depois pegar, ou quero vender um imóvel, tem que ir no TST para pegar minha certidão trabalhista, enfim, que eu consiga fazer tudo isso digitalmente. Quando tudo isso acontecer, a operação inteira rodar, isso virar, eu imagino que nós teremos um modelo evoluído nesse sentido. E só uma curiosidade, tá? A gente está falando aqui que todos os bancos estão investindo nisso, os principais bancos estão investindo nisso. Eu vou contar aqui uma curiosidade que muita gente não sabe. Antes do Pix, foi desenvolvido por um grupo de bancos um sistema de pagamento instantâneo em blockchain. Tá? Isso é lenda urbana, tá? O que eu ouvi, aliás, eu testei o sistema, tá? Era em Hyperledger Fabric, inclusive. E depois de funcionar, quando foi para negociar, que foi me contado que decidiram não seguir com o projeto para frente, porque ia acabar com todos os faturamentos relacionados a TEDs e DOCs. Quando o Pix veio, ele quebrou um paradigma. E aqueles que não colocaram esse processo para frente se arrependeram. Então, hoje, com o Drex, ninguém quer ficar para trás. Tá? Todo mundo quer estar na frente para poder oferecer melhores serviços, etc. Então, essa é a minha visão em relação à evolução do que vai fazer de uma situação que está acontecendo hoje. Legal, muito obrigado. Eu acho que até se a gente olhar aí a evolução do próprio processo, né, a gente está com, enfim, o Banco Central chamando uma nova chamada de consórcio, de outras empresas para participarem, muito focado nos cases, né, casos de uso efetivamente. Então, acho que passado óbvio que tem algumas questões ainda que estão sendo discutidas de privacidade, de segurança, mas acho que passado uma definição mais tecnológica em nível macro, tá, e agora, né? Como é que a gente vai conseguir testar isso sendo aplicado e ver o que funciona e o que não funciona, né? Tem conversão de tesouro direto via Drex, tá? Parece vai dar potencializar, enfim, dar mais giro mesmo, né? Possibilitar mais comercialização desse tipo de ativo, mas tem vários outros, né? Que, enfim, compra de carro, compra de outros que será que vai conseguir integrar todo mundo? Será que eu consigo pegar acho que o sistema financeiro enquanto bancos e entidades é uma coisa, mas assim, será que eu vou conseguir o Detran da cidade do interior tá integrado para que quando eu fizer essa transferência de smart contract, o veículo que está ali registrado Acho que aí tem algumas complexidades que o próximo passo para mim está muito nessa linha, sabe? Da gente conseguir ver essa tecnologia se conectando nos legados que existem no nosso grande Brasil, que tem muitas diferenças aí conforme a gente vai navegando, né? Concordo. Eu vou falar bem nessa linha mesmo, de quando a gente resolveu o trilema, que já é um desafio enorme, a gente vai se deparar com esse desafio que é o que está fora do sistema financeiro, mas que a gente depende dele. Então, Detran, os cartórios, e outros que talvez a gente nem esteja pensando ainda, mas que quando tudo estiver automatizado, aquele 1% que não está vai dar muito trabalho. E aí, eu acho que um grande desafio que eu vejo nesse sentido são os RWAs, assim. Acho que vai ser são os ativos reais, né, do mundo real. Ainda vai dar bastante trabalho até a gente conseguir amarrar isso certinho para fazer funcionar. Meus centavos são a estrutura de governança e requisitos específicos, né? Então, se você for pensar, por exemplo, agora tem o problema da solução de privacidade. Essa solução de privacidade... O primeiro problema, né? O Drex, ele sendo blockchain, né, ele é uma estrutura público-privada. Né? Então, você tem um requisito ali que ok, eu estou cedendo uma infraestrutura, eu preciso ter os requisitos como instituição financeira para eu poder implementar meu nó. Então, isso vai ter que ser normatizado fora do piloto para que você tenha algo isonômico. Da mesma forma, solução de privacidade. Se ela não estiver já embarcada, que provavelmente não vai estar, você vai ter que ter um processo, por exemplo, de certificação ou de governança para a certificação. Vai ter que ter um processo de governança também, porque o Drex é multiativos e multireguladores. Então, estão chamando agora a SUSEP, estão chamando o CVM. Então, como é que vai ser a governança desse ambiente? Quem que vai poder ter nó? Quem vai ter que se conectar a um intermediário?
vai ter que ter uma governança dos intermediários. Então, você tem uma série de etapas de definições regulatórias de governança e de parâmetros de conexão que vão ser necessárias para que o sistema possa operar, uma vez que ele é um sistema também mandado pelo poder público. Então, isso tem que garantir, né? Eu não posso, por exemplo, virar e falar, não, vai ser o sistema de privacidade vai ser o Starlight. Não posso fazer isso. Ou ofereço de graça dentro do embarcado na instituição, ou dou uma certificação para dizer, é o Starlight, qualquer outro, né, qualquer outro sistema que atenda os seguintes requisitos. Né? Porque senão, se eu tenho uma outra solução, eu quero fornecê-la para um banco, ou que eu quero me qualificar, eu vou dizer, olha, o Banco Central tá desviando aqui o mercado em função, né, de uma solução específica. Né? Até próprio, né, o Hyperledger, mesmo como sistema operando dentro de uma estrutura que é majoritariamente pública, e sendo open source, acho que até esse, não sei até que ponto o fato de ser open source não pesou, né, para essa definição, né, porque você vai obrigar instituições a adotarem, né, mas isso tudo você tem a contestabilidade dessas decisões, dizendo, olha, quem ficou de fora pode querer entrar. Então, você tem que ter uma linha de defesa, essa linha de defesa passa por uma decisão de governança e pelo instrumento regulatório que vai colocar isso fundamentadamente para o mercado utilizar. Bom, então aproveitando que já sinalizaram ali que a gente só tem 5 minutos e já que a gente mencionou alguns dos desafios que a gente está enfrentando com relação ao Drex, eu queria pedir a fala final de vocês, os panelistas, perguntando como é que o sistema jurídico em geral, como é que a FENASBAC, como é que o TORC estão contribuindo para superar esses desafios e ajudar a gente conseguir alavancar o mercado financeiro com a implementação do Drex da CBDC aqui no Brasil. Acho que eu vou começar e eu vou tentar ser breve. Eu gostei muito do que o Marcos trouxe, né, desse case. Eu confesso que eu não sabia, Marcos. Enfim, instituições tentando pensar no futuro, a hora que viram que ia mexer no bolso, né? Vamos segurar. Eu acho que a gente tenta, enquanto TORC, enquanto Evertec, né, pensar nessa inovação, não de forma de como que isso vai mudar enfim, o posicionamento financeiro das empresas que estão atuando, mas sim como que a gente vai fazer o ecossistema como um todo ser melhor, né? A gente possibilitar mais inclusão financeira, a gente possibilitar uma diversificação maior de players participando desse processo, né? Quando eu tenho 2 empresas fazendo tudo para um mercado, para quem está consumindo só pode escolher entre aquelas 2. Quando eu tenho 20, poxa, eu trago mais diversidade ali, né? Eu trago mais possibilidade, mais disputa, o que é bom para quem está na ponta ali, né? Então, a gente fomentando a inovação, né? Tentando trazer inovação, novas tecnologias aí para o ecossistema financeiro, acho que a gente está tentando também ver aí como que a gente consegue melhorar, democratizar mais os produtos financeiros, as soluções financeiras e até a possibilidade de novos players entrarem aí no sistema, né? A gente tem tido um crescimento legal de fintechs aí. Acho que dá para a gente continuar trabalhando para desenvolver isso. Tem muito empreendedor muito bom, tem muita tecnologia muito boa no país. Então, acho que dá para a gente continuar trabalhando no desenvolvimento nesse sentido. Show. Deixa eu falar antes para vocês fecharem, né, que são os donos da casa, né, para não fazer o fechamento, deixa para casa fazer. Então, do ponto de vista do mundo jurídico, acho que é muito interessante que o Drex, né, e, enfim, blockchain em geral, exige uma postura profissional bem diferente do profissional jurídico que acompanha esse tipo de mercado. Porque dá muita relevância para a ideia de legal design. Né? Legal design acabou ficando muito conhecido no Brasil só pelo visual law, aquela ideia de contrato bonitinho, mas não, processo de design, né, design thinking, de participação, ideação de produto, né, que hoje você entende mais no privacy by design, mas não só no privacy by design, mas a ideia do advogado, não o advogado que diz não, mas o advogado que participa do como pode ser feito. Né? Como que a gente desenha esses processos? Porque há um mar de possibilidades regulatórias hoje. Com Open Finance, com Drex, com tudo aquilo que você pode construir, aquilo já não foi construído ainda. Você não tem modelos já pré-determinados de como fazer. Então, a gente tem que ter agora uma certa audácia, coragem, né? Não pode ser aquele parecer do tipo, você faz aí o que você quiser, eu só te digo que você não pode. A gente tem que ir lá, assumir riscos e ajudar a fazer essa construção. Então, é muito interessante ver esse tipo de profissional ganhando relevo no mercado e sendo demandado e
como profissional jurídico, é muito legal fazer isso. É muito divertido você participar de construção de produtos, construção de processos de governança. É muito legal ver isso acontecendo. Bom, fechando então da casa. Do nosso lado, FENASBAC, como instituição sem fins lucrativos, a gente tem a Agenda BC-REST como o nosso norte, né? Então, a gente está sempre buscando como que a gente pode fazer o sistema financeiro brasileiro ser mais inclusivo, transparente, competitivo, com mais educação financeira, mais sustentável, mais eficiente. Então, todas as nossas iniciativas giram em torno disso. E aí eu deixo como palavras finais o convite para quem quiser fazer parte, né, tá mais próximo, de ficar ligado no que a gente faz, nos eventos. A maior parte deles é aberto, então a gente tenta trazer o máximo de pessoas possível, o máximo de visões. E também nos nossos programas, né? A gente saiu hoje a notícia, a gente está voltando com o Lift Lab esse ano. E a gente está agora também com inscrições abertas para o Next, para o 5º batch. Tem vários desafios lá, tem muita coisa legal. E a gente está sempre olhando para essa parte de CBDC também, que é o tema do momento, né? E as interseções dele. Então fica o convite, nextfintech.com.br. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dani. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gabriel. Avisar aqui que está terminando esse momento aqui, tá? Mas a gente ainda vai ter happy hour para a gente se conectar, para a gente conversar. Então, aguentem aí um pouquinho. Só vou dar uns avisos paroquiais aqui para a gente encerrar. Pedir para vocês acompanharem nossas redes sociais do Torque Ventures, no LinkedIn, no Instagram. Acessar o nosso site também. Está passando por uma reformulação aí. Vai vir coisa nova, falando sobre nossa expansão para a América Latina. E queria pedir para vocês apontarem o celular de vocês, a câmera, para esse QR Code aqui, para a gente ter essa avaliação do evento. O que é que vocês acharam, que contribuições, o que é que vocês acham que precisa melhorar, o que é que foi bom. Pode elogiar lá, dizer que eu sou bonito, também está valendo. Fiquem à vontade para dar esses comentários que servem para a gente melhorar para os próximos eventos, tá? E é isso, pessoal. Vamos lá para o happy hour. Vamos fazer uma foto de todo mundo? Será que a gente consegue?